Bom, gente, Dr. Rodrigo Dias da Fonseca, graduado em Direito e pós-graduado em Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho pela Universidade Federal de Goiás. Aprovado em terceiro lugar no 7º concurso para Juiz do Trabalho do TRT da 23ª Região de Mato Grosso, onde exerceu a magistratura de 2000 a 2004. Aprovado em primeiro lugar no 9º concurso para Juiz do Trabalho do TRT da 18ª Região de Goiás, em 2004, onde exerce a magistratura, ora no exercício da titularidade da primeira vara do trabalho de Itumbiara. Atual diretor de prerrogativas da AMATRA, Associação dos Magistrados do Trabalho da 18ª Região. Ex-professor da Universidade Federal de Goiás, Universidade de Cuiabá, Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Centro Universitário Anhanguera e Universidade Salgado de Oliveira. Ex-presidente da AMATRA, Associação dos Magistrados do Trabalho da 18ª Região, ex-conselheiro fiscal da ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, ex-articulista do jornal Diário da Manhã, professor e coordenador do curso de Ciências e Legislação do Trabalho do IPOG e cursos preparatórios para concursos, e expositor e debatedor convidado na Câmara dos Deputados e no Senado Federal sobre o projeto de reforma trabalhista, tema da palestra dessa noite. Muito bem, senhoras e senhores, com vocês, Dr. Rodrigo Dias da Fonseca, o palestrante dessa noite. Alô. Oi, pessoal, boa noite. Aos que aqui estão, se eu bem entendi, também ao pessoal que nos assiste via internet, não é isso, Marcos? Eu quero agradecer a todos as empresas que proporcionaram esse evento, a Meta, ao Domínio, ao IPOG, para que me proporcionaram tratar com vocês de algo que tem marcado, para ser muito franco, a minha vida e trajetória nos últimos 3, 4 meses. Já explico o motivo. E eu espero que o que eu venha a dizer aqui possa, de alguma forma, ser útil a vocês, de forma que vocês não precisem ficar aqui até o fim dessa exposição só por conta de algum sorteio. Eu espero que o que for dito a vocês baste para isso, e aí o sorteio acaba sendo um brinde, algo a mais, né? Olha, eu vou falar com vocês, indo diretamente ao ponto, até por imperativo de tempo, vou falar com vocês sobre a reforma trabalhista. E, a rigor, é um assunto um tanto espinhoso, porque no Brasil a gente precisa, a rigor, já há algum tempo, de uma série de ajustes na legislação, a meu ver, ao menos. A legislação trabalhista não me parece que tenha conseguido acompanhar as mudanças, todo o dinamismo pelo qual a sociedade passou nos últimos tempos. É bem verdade que, embora a CLT seja de 1943, nossa principal lei no âmbito do trabalho seja de 1943, no curso do tempo, ela foi se atualizando. Se nós pegarmos uma CLT hoje, não são muitos os dispositivos da sua redação original de 43. De lá para cá, nesses 74 anos, houve muita disposição atualizada. Novas redações foram conferidas. No entanto, todos aqueles pressupostos, a estrutura básica, a espinha dorsal da CLT, se manteve. O que a gente tem é uma legislação que foi erigida num momento em que o Brasil era eminentemente composto por cidadãos que viviam no campo, em mais de 80%, sendo que a CLT expressamente é destinada para quem vive na cidade, então, de tal forma que ela foi destinada para uma minoria de brasileiros. Trata-se de uma legislação que cuida-se de uma legislação que trata a mulher, e tem várias aqui, não é? Vou falar um pouco sobre isso hoje, que trata a mulher sob um prisma meio desatualizado, para dizer o mínimo, né? No sentido de que fosse, de fato, o sexo fragilíssimo, né? Fragílimo, naquele contexto,
Há várias disposições na CLT, que permeiam a CLT, indicativas disso. Algumas delas, pelo menos na minha visão, desatualizadas, que causam problemas, inclusive às mulheres, especialmente no mercado de trabalho. Mas, principalmente, naquela quadra, anos 40, a expectativa que se tinha é que o Brasil ia se industrializar. De tal modo que a CLT foi toda ela erigida no sentido de se preparar uma legislação para o país em vias de industrialização. E isso realmente aconteceu. E a CLT foi muito útil nesse processo. Acontece que isso já passou, não é? Hoje a economia praticamente toda, majoritariamente é concentrada no setor terciário, de serviços, e nós temos na legislação trabalhista toda uma construção que parte daquele pressuposto de que os empregados trabalham dentro de um ambiente fechado, a fábrica, dentro de um ambiente fechado, sob o controle, inclusive, como regra, visual do empregador, fazendo atividades em que muito dificilmente consegue se diferenciar o que uma e outra pessoa, o que um e outro empregado estão a fazer, de tal forma que isso permitiria facilmente a comparação de um serviço com outro, matemática, objetivamente, de tal sorte a se exigir pagamento igual por serviço realmente, à época, igual. Só que hoje tudo isso está superado. Mecanismos de controle de jornada, de fiscalização à distância, estão presentes em todos os lugares. Existe efetiva diferenciação na forma como trabalha e na forma como rende um e outro empregado. São tantas coisas que, se a gente fosse tratar de tudo que está desatualizado na legislação trabalhista, esse encontro nosso aqui não daria conta, não haveria tempo para isso. Então, que era necessário que se fizesse algum tipo de reforma, algum tipo de atualização na legislação trabalhista, era e é. Só que isso foi feito numa quadra política que o Brasil está enfrentando, no mínimo muito complicada, né? Para dizer, todo mundo está vivendo o que... aliás, o que aconteceu hoje em Brasília, na votação da reforma trabalhista, é bem ilustrativo do que eu estou dizendo. E de tal sorte que isso contaminou o processo legislativo da reforma que foi proposta. Infelizmente, hoje, uma lei com essa profundidade, com essa dimensão, que se propõe a modificar e, em certos aspectos, modernizar a legislação, porque, com todo respeito, acho que em alguns deles não se caminhou bem. Mas mesmo naquilo que se tenha caminhado bem, o processo interlegislativo não foi o melhor. O que a gente vive hoje em dia, a rigor, é quase um fla-flu ideológico lá no Congresso Nacional e fora até do Congresso Nacional também. Isso causa muita dificuldade na análise dos projetos lá no Poder Legislativo, onde eu tive a sorte, a honra de participar, e fora dele. Na maior parte dos casos, se vocês se atentarem, os analistas têm uma posição absolutamente radical quanto aos termos da reforma. Aqueles que julgam que a reforma é positiva, dizem, vocês talvez já tenham ouvido isso, que é uma reforma que moderniza a legislação, criará empregos, tirará o Brasil do atraso. Sendo muito franco com vocês, pessoal, eu não acho que isso vai acontecer, não. Não que a reforma seja necessariamente ruim, mas criação de empregos, tirar o Brasil do atraso, tudo isso é crescimento econômico que vai dar. Não é uma modificação, não é na canetada que isso vai acontecer. De um outro lado, sinceramente, há aqueles que são detratores da reforma, que enxergam tudo, absolutamente tudo, como se fosse negativo, pejorativo nas propostas, especialmente levantando um brado completamente populista, de que, com a nova legislação a entrar em vigor, o empregado estaria sendo submetido a condições de trabalho degradantes, indignas, e que a modificação da legislação compromete, por isso mesmo, a dignidade do empregado. E, sinceramente, em que pese haja, sim, algumas disposições, e a gente vai ver aqui rapidamente, que realmente não me parecem
o caminho que foi tomado não me parece o melhor, mas há muita coisa que foi feita e que existe lógica por trás das alterações propostas. Infelizmente, existe um grande corporativismo, inclusive da minha categoria. As associações representativas dos juízes do trabalho, das quais eu fiz parte por um bom tempo, combatem com vigor absoluto a proposta de reforma. E ouvindo o discurso, aparentemente, a ideia que ali externada é de que a reforma, de fato, cause um prejuízo imenso a empregados, etc. Quando, com todo respeito, embora haja muitos colegas, juízes, que tenham realmente preocupação nesse aspecto, de forma geral, o que me parece que está acontecendo aí é uma brutal reação corporativista ao que vem na reforma. Porque, de fato, há uma perda de poder em certos aspectos do juiz, se aprovadas as regras na forma como vêm propostas. Eu vou passar a vocês alguns tópicos dessa reforma. Eu vou tentar, é claro que é praticamente impossível que nós analisemos, eu e vocês, propostas dessa natureza, despidos de absoluta ausência, despidos de ideologia, não é? Fazer uma análise não passional, mais racional, porque é evidente que nós todos somos permeados por nossas próprias experiências, convicções, e isso, é claro, influencia na análise. Mas, na medida do possível, a ideia aqui é de tentar extrair das normas, que sei lá eu se ao término dessa palestra terão já sido ou não votadas no Senado, terão sido aprovadas ou reprovadas no Senado, tudo indica que aprovadas, né? Se a indicação fosse de reprovação, ninguém estava aqui, né? Que nós conseguimos, pelo menos, compreender um pouco melhor o que vem por aí. Olha, são muitos artigos. Foram alterados, serão alterados. Vou falar dessa forma, vou dar de barato que que seja aprovado, até porque, se não for aprovada a reforma, de certa maneira, é até um tanto frustrante o que nós todos estamos fazendo aqui, né? Porque seria uma perda de tempo. De tal sorte que toda essa abordagem que eu passo a fazer parte do pressuposto de que seja aprovada a reforma tal qual se cogita. E assim sendo, são mais de 100 artigos. É impossível, sinceramente, tratar disso em um tempo mais curto. Nós temos um curso sobre a reforma lá em Goiânia, que são 25 horas, o curso de 25 horas de exposição. Eu vou falar aqui pouco mais de 1 hora, então eu vou selecionar alguns tópicos para falar com vocês, mas como é possível que eu não atenda? Como é possível que eu não atenda? É certo que eu não vou atender a curiosidade de todo mundo. O que eu fiz aqui, o que eu resolvi fazer foi o seguinte: eu separei alguns tópicos para tratar, que me parecem bem relevantes e espero que sejam úteis a vocês todos. Mas eu vou passar todos eles. Por exemplo, o que eu quero dizer, eu não vou falar aqui sobre grupo econômico, não durante a minha exposição. É importante. Mas se eu for gastar tempo com isso, eu perco tempo com outras partes que me parecem mais importantes ainda, mais relevantes ainda. No entanto, se algum de vocês tiver interesse naquele tema em específico, vou falar de grupo econômico, aí depois tempo à disposição, atividade dos tribunais, responsabilidade de sócios da pessoa jurídica, prescrição. Os itens vão passando, um a um, e eu não vou falando sobre eles. Você pode anotar, porque ao final da exposição eu posso tentar esclarecer alguma coisa sobre aqueles que ficaram para trás. O primeiro sobre o qual eu vou tratar aqui será esse que está ali na tela. As chamadas horas de percurso, horas de trajeto, horas in itinere, se quiser. Infelizmente, eu não conheço muito profundamente o estado de Santa Catarina, onde, creio eu, que a ideia, a aplicação do Instituto das Horas in Itinere ocorra, seja relevante, provavelmente não tanto quanto de onde eu venho, que é um estado eminentemente agrícola, e ali essa disciplina, esse instituto, permeia praticamente todas as reclamatórias trabalhistas que me são submetidas.
Do que é que se trata, não é, pessoal? Não sei se aqui se tem conhecimento disso. Trata-se daquelas empresas que se situam, na letra da lei, em local de difícil acesso. Isso costuma significar local não servido por transporte público. E por isso mesmo, empresas essas que proporcionam aos seus empregados transporte para ir e voltar do serviço. Eu faço questão de ressaltar isso porque o fato de a empresa se situar em local de difícil acesso, não servido por transporte público, porque evidentemente que nada impede que uma certa empresa que funcione no centro de Florianópolis proporcione aos seus empregados, por comodidade, transporte próprio para o serviço. Não vale para essas isso que eu vou dizer agora, e sim para aquelas, repito, situadas em local de difícil acesso. Para essas empresas, a concessão desse benefício aos empregados, o transporte para o local de trabalho, atende também ao interesse empresarial. É evidente, é só parar para pensar um pouquinho. Os empregados têm uma certa vantagem, né, porque são apanhados próximos de casa, não enfrentam a violência do transporte, que infelizmente a gente vê nos noticiários, do transporte coletivo. O ônibus não para em tantos lugares como o transporte coletivo. Chega todo mundo no horário, sai todo mundo no horário, etc. Mas para o empregador também é vantajoso. Todos os empregados chegam na hora, em tese, no mesmo horário. Acontece que o que a legislação trabalhista tem hoje é que, nesse caso que eu acabo de narrar, todo aquele tempo de trajeto, todo aquele tempo que o empregado fica dentro do transporte fornecido pelo empregador, até chegar no serviço e para voltar, que é o que a gente chama de tempo de trajeto, tempo in itinere, né? Esse tempo integra a jornada de trabalho. E, somado àquele efetivamente trabalhado, se ultrapassarem as 8 horas ordinárias de labor, implicarão no pagamento de hora extra. De tal forma que, para o empresariado que proporcione transporte aos seus empregados nesses termos, haverá um custo adicional por força das horas extras resultantes desse tempo que o empregado fica dentro do transporte fornecido pelo empregador. Durante anos a fio, e isso não é uma força de expressão, anos a fio, 8 anos talvez, em cursos que eu ministrei, eu estou com a Suelen está ali, aluna do curso da primeira turma aqui de Florianópolis, eu sempre justifiquei, e eu conseguiria facilmente aqui justificar, a razão de ser do Instituto das Horas in Itinere, e por que é que, sob a ótica estrita do empregado, ele tem sua razão de ser. Em grande resumo, eu e qualquer um de vocês aqui preferiria trabalhar em um local em que, depois que nós saíssemos de casa, chegássemos em 5 minutos, 10 no máximo, em vez de gastarmos 1 hora num transporte, mesmo que fornecido pelo empregador, para ir e outra hora para voltar. Afinal de contas, é tempo subtraído do convívio com familiares, amigos, etc. De tal modo que até muito pouco tempo atrás, 1 ano aproximadamente atrás, eu defenderia e defendia o Instituto das Horas in Itinere. Eu costumo dizer que, nesse assunto, eu fui atropelado pela realidade. Eu sou titular, como o Marcos falou aqui agora há pouco, da Vara do Trabalho de Itumbiara, que é uma cidade que se situa exatamente na fronteira entre Goiás e Minas Gerais. Do lado do Rio, você está em Goiás, você vê Minas do outro lado. E é uma cidade em que a prestação de serviços na área rural é muito intensa. E os empregadores, como regra, levam seus empregados para o serviço e trazem de volta, porque não tem transporte público até ali, né? Nas frentes de serviço rurais. De tal forma que esse tempo de trajeto integra a jornada, o sujeito trabalha 8 horas por dia lá na roça, leva 1 hora para ir, 1 hora para voltar, integrando a jornada deu 10, fez 2 horas extras. Como regra, o empregador não paga, não considera essas 2 horas extras. O empregado ajuiza a ação trabalhista e eu sou o responsável pelas condenações ali, várias e várias condenações nesse sentido. Até que um dos empregadores, o maior, aspas, cliente que eu tenho lá, ninguém gosta de ser cliente da Justiça do Trabalho, né? É um horror, né? Mas, aliás, o maior cliente é uma empresa que todo mundo admira e gosta muito, que é a JBS. Mas depois da JBS, eu não vou nem falar o nome dele, que eu sei de cor, evidentemente, mas é pessoa física, vou preservar, mas é um grande agricultor ali da região. E
E o que aconteceu é que ele tem muitos empregados, safristas, muitos mesmo, eram, né, 15, 20 ônibus por dia levando gente da cidade para o campo. Eu acho, a minha impressão é de que, cansado de tanta condenação, chegou o dia, esse dia faz menos de um ano, em que ele tomou uma decisão que é o atropelamento a que eu me referi agora há pouco. Ele cortou o ônibus que levava seus empregados para o serviço. Ele não cortou esse ônibus porque a gasolina ficava cara, nem porque o salário do motorista do ônibus era caro, nada disso, né? Evidentemente que ele cortou porque estava saindo caro para ele aquelas sucessivas ações trabalhistas cobrando as horas in itinere. E ele podia fazer isso, porque os seus trabalhadores são safristas, trabalham por um tempo determinado. Ele não estava modificando condição de trabalho de ninguém. Os novos contratados aqui eram contratados sem ônibus. E como nenhum empregador é obrigado a conceder o transporte aos seus empregados, ele fez a opção por não conceder o transporte. E o que aconteceu? Construiu-se uma nova vara do trabalho de Itumbiara que fica no chamado anel viário da cidade. Fica bem na frente da nova vara do trabalho, onde eu atuo, passam os empregados rurais que se dirigem ao campo. E depois que esse agricultor cortou os ônibus, às 7h30, 7h40 da manhã, que é a hora que eu chego, mas se chegar lá antes, vê isso também, né? Se a gente se postar na porta da vara do trabalho, o que é que se vê? Empregados indo rumo à área rural, 2 ou 3 em cima de uma motocicleta, alguns indo de bicicleta, 200 pendurados numa caminhonete, situações que a gente percebe flagrantemente que decorreram da ausência de transporte que antes era concedido por aquele empregador. De tal modo que, ao fim e ao cabo, eu comecei a questionar se estava certa aquela minha convicção anterior de que as horas in itinere eram algo justo. Me parece até que, sob certa ótica, é justo, mas com os pés na realidade, existe alguma dificuldade aí, flagrante dificuldade aí, a se defender as horas in itinere, porque para esse pessoal que passou a trabalhar de uma forma muito precária, eu estou esperando para daqui a 6 meses uma quantidade muito maior de acidentes de percurso na minha vara do trabalho, porque o pessoal vai a pé, vai de bicicleta, vai de moto, aquele monte de gente de forma amontoada. Isso provavelmente vai acontecer, acho eu. Então, comecei a ver essa questão com olhos um pouco diferentes, até que fui convidado para fazer breve exposição e debate no Congresso Nacional sobre a tramitação da reforma. E sobre esse tema, o que foi apresentado na Câmara dos Deputados, e ali foi votado e foi aprovado nas comissões, com uma exceção até chegar ao plenário do Senado, deve estar sendo votado agora, provavelmente será aprovado, é que as horas in itinere acabarão. Não serão mais devidas. O recado enviesado não podia ser mais claro. O recado enviesado é o empregador, obviamente. Aquele que já fornece o transporte, que não precise fazer como o agricultor lá de Itumbiara. Não precisa cortar o transporte, porque, afinal de contas, não haverá mais esse custo. E para aquele que recalcitra em fornecer o transporte, que fique tranquilo, que fique em boa sombra para concedê-lo, sem medo do gasto, do custo acrescido decorrente da antiga disposição sobre as horas in itinere. E sobre esses aspectos, hoje acho que sim é favorável. É evidente que para aqueles empregados que tinham a expectativa de lá na frente, após receberem o transporte, ajuizarem uma ação trabalhista buscando o pagamento de horas in itinere, é claro que para esses haverá prejuízo. Ele não ganhará mais esse valor. Mas mesmo para esses, a garantia de que haverá transporte para ir e voltar do trabalho com maior segurança e conforto, acho que é mais vantajosa. E cá para nós, vocês têm o privilégio de morar numa cidade, acho eu, né? Não conheço tão bem assim, mas vocês têm o privilégio de morar numa cidade em que, salvo engano, você não fica 2, 3 horas no trânsito para chegar no serviço. Ah, bom, então vocês ficam. Ah, bom, mas olha, não dá para comparar com Rio, São Paulo, Belo Horizonte, né? E falo isso em benefício de vocês. O fato é que nas grandes cidades o empregado fica 2 horas para ir e para voltar num transporte público muito precário, sem ganhar nada por isso do seu empregador.
E sob esta ótica que eu estou acabando de tratar, é que o assunto foi tratado, né, lá na Câmara dos Deputados. De tal sorte que, quanto às horas in itinere, a novidade, se é que esse instituto tem a importância para vocês que tem para nós lá, a novidade aqui é que, de fato, ele deixará de existir. A propósito, se eu não estiver enganado, eu não vou ler para não perder tempo, mas vai ficar ali uns 2 minutos na tela, se você quiser se dar o trabalho. Aquele é um texto, salvo engano, de um profissional catarinense, que expôs os motivos, na visão dele, pelos quais não é razoável cobrar-se do empregador além do custo que ele tem com o transporte de seus empregados para o local de trabalho, apontando as vantagens que os empregados têm com esse tipo de transporte que lhe é fornecido, e não seria razoável que a legislação apenasse ainda mais o empregador nesse sentido. Tudo bem? Pessoal, eu não falei antes, né, com a corrida aqui para expor. Ao final, em regra, ao final dessa exposição, vai ser sendo aberto espaço para o debate. As perguntas que vierem, que forem apresentadas, são muito bem-vindas. E se eu tiver condição, vou tentar responder. Mas se por um acaso, no curso da exposição, exatamente no assunto que eu estiver falando, houver uma dúvida atroz, né, que eu possa esclarecer, é só chamar a minha atenção que eu tento. Então, seguindo. Regime em tempo parcial, todas essas matérias foram tratadas na reforma. Regime em tempo parcial. Bom, eu não posso deixar de falar algumas coisas relativas à jornada de trabalho, não é? Inclusive porque é mais do que provável que em muitos aspectos de controle, registro, etc., da jornada de trabalho, vocês atuem. Eu vou tratar aqui das questões de ordem mais prática que foram objeto de mudança, que serão objeto de mudança. Veja, em primeiro lugar, deixa eu encontrar aqui. O parágrafo 3º. Não, não é esse aqui não, desculpa. É o parágrafo 5º do artigo 59 da CLT, traz uma alteração. Eu, sinceramente, não acho essa alteração benfazeja, não acho uma alteração positiva da reforma. Tenho uma visão crítica sobre ela, mas tal qual, com algumas posições que eu reputo positivas e que talvez você ache que seja negativa, que sejam negativas, né, é preciso que a gente conviva com elas de toda forma, né, porque se forem aprovadas não tem outro jeito. E essa a que eu me refiro cuida do chamado banco de horas, que eu tenho certeza que a imensa maioria, se não a totalidade, conhece. Hoje, o que nós temos é o fato de que as empresas podem firmar acordos coletivos ou convenções coletivas de trabalho, autorizando a implantação do chamado banco de horas, que nada mais é que o sistema de compensação de jornada em um período mais alongado de tempo, que hoje na legislação é de até 1 ano, no máximo de 1 ano. De tal forma que no curso de 1 ano, evidentemente, é possível que o empregado trabalhe um pouco a mais em algum dia, um pouco a menos em outros, até que, ao fim e ao cabo daquele período, faz-se a apuração, o encontro de contas, né, para saber se ele ainda, ao final do período, tem ou não horas extras a receber. Do jeito, como eu falei agora há pouco, é o que está na legislação hoje. Se a sua empresa ou aquela empresa para a qual você presta serviços tiver interesse na aplicação aos seus empregados do sistema do banco de horas, é preciso negociar com o sindicato de empregados. Nem sempre essa negociação com o sindicato da categoria profissional é algo tão tranquilo, né? Digamos assim. Mas no caso do banco de horas, me parece que é razoável a exigência da negociação coletiva, tendo em vista que, em princípio, ao menos, o interesse do banco de horas costuma ser sempre do empregador, não do empregado. Em regra, ao menos. Só que essa ideia sucumbiu na reforma, pelo menos parcialmente, porque se você der uma olhada ali naquele parágrafo 5º, ali transcrito, que passará a integrar a lei, qualquer empresa, desde que queira, evidentemente, pode negociar diretamente com seu empregado, acordo individual de trabalho, para implantação do sistema do banco de horas, desde que
o tempo de apuração seja não de 1 ano, mas de 6 meses. Qual que é a crítica que se faz a essa disposição? Pelo menos eu faço essa crítica, né? É a de que, sendo do empregador o interesse do banco de horas, pessoal, e tendo o empregador, naturalmente, pela própria relação de emprego, uma ascendência óbvia e hierárquica sobre o seu empregado, a própria subordinação que dita, que permeia a relação de emprego, existe possibilidade de, em alguns casos, o empregado firmar esse acordo em sentido contrário ao que realmente lhe interessa, porque, convenhamos, não vai ser muito fácil ao empregado negar-se a um sistema de banco de horas que o empregador pretenda instituir. Mas assim se decidiu. Tem um segundo problema aqui. Como a gente vai ver daqui a pouco, vocês já devem ter ouvido alguma vez por aí, todo esse projeto busca legitimar, prestigiar, fortalecer a negociação coletiva. E tornar um sistema, banco de horas, que antes só se fazia por acordo coletivo ou convenção coletiva, passar a ser possível mediante acordo individual, isso vai na contramão de um dos pilares do projeto, que é fortalecimento da negociação coletiva. De tal modo que eu não acho razoável, para ser muito franco, mas a gente tem que conviver com o que vem aí, não só com o que a gente gosta, né? Então isso ocorrerá. O parágrafo 6º ali não é novidade nenhuma. Vamos ver. Bom, isso aqui tem um erro de redação, mas coisa de juridiquês. Aqui vai ter uma modificação, aliás, da última vez que eu falei com o pessoal, com os contadores, aqui tem muito contador, né? Por óbvio, eu suponho. E é um pessoal que teve interesse muito em algo que eu vou dizer agora. Bom, não sei se aqui, nas empresas às quais vocês prestam serviço, existe muitos trabalhadores que se ativem no chamado sistema 12/36. Ou seja, trabalho durante 12 horas consecutivas, permeado por 36 horas de descanso. Se quiser, trabalhar todo dia, trabalhar dia sim, dia não, no mesmo horário, durante 12 horas, jornadas de 12 horas. Pode até haver, eu só vi até hoje três horários, pode ter qualquer um, mas eu só vi até hoje 3 horários em que se trabalha no sistema 12/36. Das 6 da manhã até as 18 e das 18 às 6, ou das 7 às 17, das 17 às 7, ou em alguns shoppings lá da capital do meu estado, das 10 da manhã até as 10 da noite. Fora dessas hipóteses, eu nunca vi nenhuma outra, embora seja possível. Bem, o sistema 12/36, hoje, o que a gente tem na lei sobre ele? Na lei, eu digo. A resposta é nada. Minto. Tem na lei dos domésticos, a lei 150 de 2015, de 2 anos atrás. Mas na lei dos empregados seletistas, a resposta é nada. O que se tem é uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho. É a súmula até fácil de decorar, 444. Mas ela traz algumas restrições a esse tipo de jornada. A principal delas, que está caindo com a reforma, o fato de que o sistema 12/36 necessariamente precisa, de novo, ser ajustado coletivamente, negociado com o sindicato de empregados. Enfermeiros, pessoal de hospital, vigilantes, porteiros, esse pessoal costuma trabalhar com muita frequência nesse sistema. E é preciso que os empregadores verifiquem, né, se existe uma convenção coletiva que se aplique a eles, se não houver, firmar um acordo coletivo, se for o caso, porque fora dessas hipóteses, hoje não é validado o regime 12/36. Vocês podem confirmar ali, lendo o artigo 59, será sim possível o acordo individual para isso. A nova disposição é que é facultado às partes mediante acordo individual escrito. É claro que pode ser convenção coletiva, pode ser acordo coletivo de trabalho, mas o fato é de que essa é uma mudança já bastante relevante. Mas as outras são mais ainda. Por que eu digo mais ainda? Porque as empresas em que se exige o sistema 12/36, como regra, já tem o acordo coletivo ou a convenção coletiva de trabalho subsidiando a aplicação desse sistema. Mas, se você ler o que vai no finalzinho do caput do artigo, que diz assim, 12/36, observados ou indenizados os intervalos para repouso e alimentação. Bom, observados os intervalos é muito óbvio.
quem trabalha durante 12 horas consecutivas, segundo a nossa legislação, deve ter no mínimo 1 hora de intervalo. Nem sempre é fácil dar essa hora de intervalo para quem trabalha no sistema 12/36, especialmente para aqueles que trabalham à noite. E se trabalham sozinhos à noite, então, vigilantes, por exemplo, é praticamente impossível, convenhamos, né? De vez em quando o pessoal vai lá na Justiça do Trabalho e mente, né? Eu não sei se já contaram isso para vocês, né? Mas tem gente que vai na Justiça do Trabalho e mente. Dá para acreditar nisso? Mas mente-se com toda a franqueza dos dois lados. Empregadores nessa área, vigilância, não raro, em audiência, me dizem que dão a hora de intervalo para o seu vigilante que trabalha sozinho. Eu nunca faço isso, mas dá vontade, não dá de perguntar, vocês avisam o ladrão? Porque tem que avisar, né? Porque se o cara puder sair no intervalo dele, o verdadeiro intervalo não é aquele que o sujeito almoça, ou, no caso, janta no serviço. O verdadeiro intervalo, o sujeito sai, se ele quiser. Mas, por outro lado, qual empregado que quer sair às 2 horas da manhã para gozar do intervalo nas grandes cidades, né? De tal forma que, não raro, é muito difícil de dar esse intervalo. E aí, o empregado, também não raro, ajuiza a ação trabalhista cobrando esse intervalo. E as empresas, não raro, são condenadas a pagar esse intervalo. Paga-se o intervalo, que tem natureza, hoje, né? Que tem natureza salarial, com adicional de 50%. E o que é que eu quero dizer com natureza salarial, que vocês sabem melhor do que eu? Isso tem reflexos no INSS, no FGTS, nas férias, no 13º, e aí vai, né? Como diz o pessoal lá do Cacete Planeta, esses problemas acabaram, seus problemas acabaram, né? Porque se você ler ali em cima, os intervalos têm que ser observados, ou seja, concedidos, ou então indenizados. Tem que pagar o intervalo que não foi dado? Tem, óbvio. Mas o valor objeto do pagamento não é salário, é uma indenização. E isso significa que não vai entrar na base de cálculo de nenhum desses direitos que eu acabo de mencionar, e nenhum outro que você cogitar. Acho que eu falei todos, né? Aviso prévio, 13º, férias, FGTS, do próprio INSS. Se tiver algum que está me escapando aqui agora, também. Descanso semanal remunerado. Essa verba tem natureza, segundo a lei agora, então, indenizatória. Não vou gastar tempo com isso, porque perderia 2 minutos que me são preciosos, mas a mim parece escandaloso que já tinha natureza indenizatória se a gente analisar o que significa esse pagamento. Mas, de todo modo, agora está na lei, não vai dar para escapar disso. É só isso na 12/36? Não, tem algo ainda mais importante. Ou tanto quanto. As empresas de vocês, quase que certamente, ao tratar com os empregados que laboram no sistema 12/36, cuidam de empregados que, né, nesse sistema, se ativam em feriados, não é verdade? Afinal de contas, quem trabalha dia sim, dia não, inevitavelmente vai trabalhar em feriado. Estatisticamente falando, na metade dos feriados. Bom, não sei como é que vocês fazem aqui, mas provavelmente esses empregados, quando trabalham em feriados, vocês efetuam o pagamento dobrado pelo labor nesse dia, não é verdade? Sim, não é? Olha o que vai no parágrafo único do artigo a partir de agora. Diga-se de passagem, artigo este, cópia ao pé da letra da disposição dos empregados domésticos. Diz o seguinte: a remuneração pactuada pelo horário previsto no sistema 12/36, R$ 2.500 por mês, hipoteticamente, abrange os pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado, isso já é assim hoje, mas também pelo descanso em feriados, que já são compensados, veja lá, e serão considerados compensados os feriados. O que eu quero dizer com isso? O pagamento no sistema 12/36, considerado que o labor em feriados é próprio desse sistema, nós estamos tratando de alguém que trabalha dia sim, dia não. O salário ajustado já cobre, é o que diz o dispositivo, o trabalho em feriados. Por outros termos, mais claros, né? Não é devido o pagamento dobrado em feriado para esse pessoal. Além disso, tem a questão da hora noturna. Rapaz, se a reforma, se eu tivesse o poder de influenciar na redação dos artigos da CLT e da reforma em especial para que uma mudança fosse feita,
A mudança que eu sugeriria era acabar com o que me parece uma excrescência, que é a tal hora de 52 minutos e 30 segundos, noturna. Que eu acho, particularmente, que é uma disposição, me perdoe o vocabulário chulo agora, me parece uma disposição feita para encher o saco de contadores. Porque isso deve ser um inferno de ficar fazendo cálculo disso. Troço mais sem sentido do mundo. A lei dos trabalhadores rurais resolveu isso da forma mais óbvia do mundo. Olha que coisa incrível, né? Na lei dos rurais, a hora tem 60 minutos. E para compensar, é claro que a hora ter 52 minutos e 30 é uma vantagem para o empregado. Mas o adicional noturno é de 20% do trabalhador urbano, que tem essa hora de 52 minutos e 30. Do trabalhador rural, 25%. Pronto, resolve. Não sei se matematicamente vai dar do mesmo, mas basta fazer a conta e mudar isso, o adicional. Em vez de dar esse trabalhão todo da pessoa ter que ficar fazendo essa conta. De todo modo, isso não aconteceu, então continuamos com a nossa horinha de 52 minutos e 30 segundos, que se você explicar isso para um estrangeiro, o cara não entende, né? Como é que pode um negócio desse? Uma hora tem 60 minutos. Não a nossa noturna, né? Só que isso tem um problema no sistema 12/36 para aqueles que trabalham à noite. Vamos dar um exemplo, vou dar um exemplo aqui tradicional. Alguém que trabalha das 7 da noite, 19 horas, até as 7 horas da manhã, mesmo que seja concedido o intervalo de 1 hora, a rigor, fictamente falando, das 7 horas da noite até as 7 horas da manhã, nós temos 13 horas de trabalho. 12 de relógio, né? E uma por conta dessa hora de 52 minutos e 30 segundos. Você dá o intervalo de 1 hora, ficam 12 horas, que não é contado para a jornada, nós temos 12 horas. Aparentemente fica tudo certo. Só que não dá certo nem assim. Porque o sujeito... seria verdadeiro, essa conta que eu acabo de fazer, seria verdadeira se as horas noturnas fossem, atenção, das 10 da noite até as 5 da manhã, ponto final. Só que na prorrogação, das 5 até as 7, na prorrogação no período diurno do trabalho noturno, a hora também, segundo a lei, é de 52 minutos e 30 segundos. Ou seja, alguém que entra às 19 horas, vai até às 7, mesmo que o empregador dê 1 hora de intervalo, a rigor vamos ter aí mais de 12 horas de trabalho, 12 horas e quase 15 minutos, acho que é isso. E esse tempo de serviço que se acresce às 12 horas de trabalho todos os dias, a Justiça entende que descaracteriza o sistema 12/36, porque o sistema 12/36 não se compatibilizaria com horas extras habituais. Essa preocupação, não sei se eu fui claro quanto a isso, essa preocupação de toda forma acaba com a nova disposição que diz que além de os feriados já estarem integrados, pagos na remuneração mensal, lá no final diz que também serão considerados compensados, além dos feriados, as prorrogações de trabalho noturno, quando houver prorrogações ali, a menção aos artigos, é a prorrogação do trabalho noturno no período diurno. O que se quer dizer com isso, então? No sistema 12/36, nós teremos horas noturnas? Teremos, estritamente, das 10 da noite até as 5 da manhã. Se houver prorrogação, ok, pode haver e normalmente até tem mesmo. Só que nessa prorrogação, a hora será contada como de 60 minutos mesmo. E assim sendo, das 7 da noite até as 7 da manhã, por exemplo, o mesmo problema teria se fosse das 18 até as 6 da manhã. Nós teremos verdadeiras 13 horas fictas, é estranho falar isso, né? E concedido 1 hora de intervalo, 12 horas de trabalho, é o sistema 12/36, sem maiores traumas aí, por conta dessa diminuição da hora noturna. Mas o maior problema aqui em Goiás, né, que nós estamos enfrentando com relação a essa história do 12/36, cuida-se dos trabalhadores que atuam nessa jornada em hospitais. Não sei se vocês têm esse problema aqui, mas em Goiás é muito forte esse problema. Por quê? Porque o artigo 60 da CLT, eu só transcrevi ali o parágrafo único, pessoal, porque é só ele que está sendo cuidado na reforma. O caput dele não se mexeu. A regra geral do caput, que não está transcrita, é de que é preciso licença do Ministério do Trabalho para prorrogação de jornada em ambiente insalubre. Se o local em que a pessoa trabalha for insalubre, não pode fazer hora extra, salvo com a autorização do Ministério do Trabalho. Bom, isso muda para o sistema 12/36? Sim.
O que se diz no parágrafo único, o que vai dizer o parágrafo único, né? Excetuam-se da exigência de licença prévia as jornadas de 12 por 36. E por quê, não é? Tem alguém lá que está, Marcos, para botar aquele... Eu já deixei até selecionado para mostrar. O que está acontecendo é, trabalhadores, no meu estado ao menos está acontecendo isso, né? Trabalhadores em hospitais que se ativam no sistema 12 por 36 estão sendo impedidos de trabalhar nesse horário, porque o Ministério Público do Trabalho ajuizou ações dizendo que não pode trabalhar 12 horas consecutivas sem autorização do Ministério do Trabalho, porque se trata de ambiente insalubre. Essa não é, para ser muito franco com vocês, a minha pessoal interpretação. Porque quem trabalha 12 por 36 não faz, se for rigidamente, não está fazendo hora extra. E o que se impede no caput do artigo 60 é a jornada extraordinária em ambiente insalubre. Mas, de toda sorte, assim tem sido interpretado. Ambiente insalubre só durante 8 horas. Isso leva a situações inusitadas. O Ministério Público do Trabalho impedindo o empregador sob a ameaça de multas e o Sindicato dos Enfermeiros Empregados ajuizando a ação trabalhista coletiva, pedindo autorização da Justiça do Trabalho para que os seus empregados possam trabalhar no sistema 12 por 36. A propósito, eu não vou falar dos advogados, porque eu conheço pouco, a parte que eu conheço talvez eu irrite. Mas o Ministério Público do Trabalho e a magistratura trabalhista, nesse caso aqui o Ministério Público do Trabalho, não é de se espantar que sejam contra a reforma. Aquela disposição que retira do Ministério do Trabalho e, por consequência, limitam a ação do Ministério Público do Trabalho, o poder de limitar, retiram do Ministério do Trabalho o poder de limitar a prestação de serviço extraordinário em ambiente insalubre, isso é perda de poder do parquê, do Ministério Público do Trabalho. E ninguém, especialmente nos órgãos de Estado, sente-se muito confortável, em boa sombra, quando é criticado e, especialmente, quando, além de criticado, perde poder. De toda forma, se vocês prestam serviços em hospitais, isso, para hospitais, né, o sistema 12 por 36, a partir da reforma, não existirá nenhuma restrição a essa prestação de serviço. Olha, vai anotando aí, se tiver alguma coisa que você queira que eu fale depois. Regime de teletrabalho, intervalo intrajornada, sim, vou falar porque é importante, todo mundo faz isso. O intervalo no curso da jornada. O que eu tenho a falar com... será que eu li errado? Não. O que eu tenho a falar com vocês sobre isso? Via de regra, na imensa maioria das empresas, imensa maioria, em que o empregado trabalha mais de 6 horas por dia, como regra é 8, né? Às vezes 12, como a gente viu agora há pouco, tem-se no mínimo 1 hora de intervalo. O grande problema aqui é que quando essa hora não é concedida, o empregado tem, por exemplo, 10, 15, 20, 30, 40, 50 minutos de intervalo. Ou se nem tem intervalo nenhum. Como se tem interpretado o direito desse empregado? Se o empregador deu a ele, hipoteticamente, 20 minutos de intervalo, se ele ajuizar uma ação trabalhista e provar que ele não teve o intervalo legal de 1 hora, a Justiça do Trabalho condena ele a pagar o quê? O empregador a pagar o quê a esse empregado? 1 hora, a hora cheia, com adicional de 50% de natureza salarial, com todos aqueles reflexos já conhecidos e falados aqui. Mas isso leva a uma situação que eu não sei se vocês estão de acordo comigo quanto a isso, de absoluta injustiça e falta de equidade. Alguém que dê um intervalo de 50 minutos é tratado da mesma forma que outro que concede um intervalo de 10 minutos. Ambos são condenados a pagar. Ambos empregadores são condenados a pagar ao empregado, em juízo, a hora cheia. É evidente que isso, para o empregador que conhece a lei, né, tem algumas consequências. Se o empregador conhece a lei e percebe, sabe antecipadamente que não tem jeito de dar 1 hora inteira de intervalo, é melhor não dar nada. Porque dar 55 minutos e nada é a mesma coisa, hoje, juridicamente falando.
E diga-se de passar, isso talvez é o que vocês vejam cotidianamente, mas eu vejo, com todo respeito, pior. Porque eu pego as ações em que vêm os cartões de ponto, e não é muito raro de naquelas empresas que fazem o registro do intervalo, que não é obrigatório, né? Pode ser pré-assinalado, mas se fizer o registro, não raro eu vejo 57 minutos de intervalo, 58 minutos de intervalo. E até, um pouco mais raro, mas 59 minutos de intervalo. Você pega lá o cartão, o cara saiu meio-dia e voltou meio-dia e 59. E é impossível negar isso. Está escrito no cartão. Por causa desse 1 minuto, 59 minutos não é 1 hora. O que a lei diz? Paga a hora cheia. Só a hora? Não, a hora com adicional de 50%. Só a hora com adicional de 50%? Não, a hora com adicional de 50%, mas todos os reflexos. É um pouco complicada a situação, né? Isso está sendo objeto de mudança. A nova redação do parágrafo 4º do artigo 71, atenta lá para você ver. A não concessão, nova redação, ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo para repouso e alimentação a empregados urbanos e rurais, implica o pagamento apenas do período suprimido. No meu exemplo de agora há pouco, se eu pegar um cartão de alguém de uma empresa que deu 59 minutos de intervalo para o empregado, a empresa pagará 1 minuto. E tem que ser mesmo, o sujeito teve intervalo. A empresa que der 10 minutos de intervalo apenas, aquela que o empregado teve que engolir a comida, essa vai pagar os 50 de diferença. Não é muito razoável. Você tem toda a liberdade, é claro, aqui e em tudo que eu disser, de discordar do que eu estou dizendo. Mas não me parece muito razoável que se tratem os desiguais de maneira igual. O cara que deu 5 minutos, o outro que deu 55 minutos, tratar os dois da mesma forma. E eu acho que a nova disposição vem consertar esse problema. Mas ela vai um pouquinho além. Eu pulei de propósito um pedacinho ali, né? Vai ser a não concessão ou concessão parcial do intervalo intrajornada implica o pagamento de natureza indenizatória do período da diferença com adicional de 50%. Indenizatória significa o quê? Não tem reflexos em 13º, férias, blá, 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 FGTS. Hoje tem. Hoje tem. E aí, a gente vê algumas falácias de parte a parte daqueles que analisam a lei, a nova disposição. Os que dizem que ela precariza. Bom, deixa eu começar do outro lado. Os que defendem a lei dizem que ela moderniza e tal, e vocês já devem ter ouvido esse discurso, eu imagino, que ela não retira direito de empregado. Retira. Acabou de retirar um. Só que nesse caso particular eu não acho que a retirada seja ruim, é justa. Porque não acho que seja certo. Com todo respeito, aqui deve ter... Bom, no Brasil inteiro, em qualquer plateia grande, tem mais empregados do que empresários, né? Mas não me parece justo esse direito de ganhar 1 hora cheia quando se teve um intervalo, especialmente quando o intervalo é mais longo. Está sendo retirado esse direito à hora cheia? Está, mas eu acho que é justo que esteja sendo feito, particularmente. Então, essa é uma alteração importante. O próximo que eu vou falar aqui, eu tenho até dúvida se devia falar, porque tem gente que nem sabe disso, seria bom que nem soubesse, de verdade. Mas é uma coisa tão inacreditável que acontece, isso aqui que eu vou falar, acho que é o retrato do nosso país, que eu vou gastar 5 minutos com isso. É o artigo 384 da CLT. Ele trata só das mulheres. Um pouco mais da metade, segundo minha percepção desse auditório, né? Qual que é a disposição? Que a maior parte das pessoas não sabe. E as empresas que sabem é porque levaram chumbo na Justiça do Trabalho, como regra. As mulheres fazem horas extras. Os homens também. Mas as mulheres, segundo a lei, antes de fazerem horas extras, tem que ter um intervalo de 15 minutos. De novo, você não precisa concordar com o que eu vou dizer agora, mas eu acho isso a coisa mais sem lógica que existe. Gente, nenhum empregador gosta que qualquer do seu empregado, homem ou mulher, faça a hora extra, porque a hora extra é mais cara. Se não fosse urgente o serviço, deixava para outro dia, porque aí ele economizava. Então é sinal de que o serviço é urgente.
E aí, na hora que o serviço é urgente, a mulher tem que parar 15 minutos para só depois começar a trabalhar. Sob a ótica empresarial, isso é um contrassenso absoluto. Sobre a ótica do empregado, da empregada, pior ainda. Pior ainda. Eu duvido que de todas as mulheres aqui, que tivesse uma única que fosse, que quisesse gozar esse intervalo antes das horas extras. Isso é impossível. Todas, sem exceção, se forem francas, dirão que preferem fazer hora extra para ir embora mais cedo. Todas. Exceto, claro, aquelas que ajuizam a ação trabalhista. Aí mudou tudo, né? O empregador que não dá essa hora extra aqui, que absurdo, não sei o quê, mas não queria a hora extra de verdade. Bom, fora isso tudo que eu falei, a não ser que a gente estivesse falando de um serviço que demandasse força física, esforço físico, não há nenhuma razão de ser do tratamento distintivo entre homem e mulher aqui para trabalho intelectual. Por que a mulher precisa dos 15 minutos e o homem não? Essa é aquela visão que eu mencionei no início dessa palestra, lá de 43, de que a mulher é um sexo frágil mesmo. Sob esse estrito aspecto, eu acho que não é. Aliás, sobre esse estrito aspecto, exceto da força física, que é natural, genética e tal, é até mais forte, né? Vive mais do que a gente. Né? Mas, de todo modo, o fato é que está na lei. E aí, a proposta da reforma é qual? A óbvia. Acabar com esse artigo. Que, diga-se de passagem, parece que protege as mulheres, né? Mas não protege, não. O empregador que conhece a lei, e especialmente aquele que já levou uma condenação disso aqui, na hora que ele precisa de alguém para fazer a hora extra, se ele tiver um empregado homem e uma mulher, é o homem que vai fazer a hora extra. Eu acredito que nenhum empregador vai deixar de contratar uma mulher só por causa disso aqui. Mas se você somar isso aqui, com todo o mais, especialmente o excesso, claro que eu sou a favor da proteção, mas o excesso protetivo e interpretativo no caso das gestantes, existe sim, é real isso, é feio talvez, politicamente incorreto talvez, mas é real. As mulheres são discriminadas no mercado de trabalho por causa de tratamentos legislativos como esse. Acho eu. Mas, de qualquer modo, a proposta aprovada na Câmara era, e foi aprovada, cancelamento, supressão dessa disposição da lei. Aí o processo foi para o Senado. Eu tive essa desconfortável experiência 15 dias atrás, porque tudo levava a crer que o Senado aprovaria também essa supressão desse artigo, né? E nós fomos conversar, soubemos, eu e um colega que também foi convocado lá para explicar para o Senado, é difícil isso, explicar para os senadores e senadoras o que significam cada uma dessas disposições. E aí me falaram que a gente ia conversar, tentar explicar a situação para a senadora Marta Suplicy. Vocês sabem de quem eu estou falando. Olha, inacreditável. Ainda, ele que falou, graças a Deus eu fiquei quietinho nessa hora. Mas quando nós chegamos lá, ela supostamente, a plataforma política dela é defesa dos direitos das mulheres. Então ela tinha na cabeça que isso aqui é defesa do direito das mulheres. Então a gente foi lá para mostrar para ela que não é coisíssima nenhuma. Vocês me perdoem o jeito que eu vou falar, mas eu vou reproduzir a frase dela, quando nós falamos para ela do que a gente queria tratar. Aspas, porque eu sei que não é muito bonito falar isso. Mas o que ela disse foi, olha, vocês não falem, aliás, ela falou para ele, né, eu só estava do lado, você não pode falar nada sobre isso não, porque você não menstrua. E eu pensei, eu vou embora daqui, né? Eu também não menstruo. Mas é inacreditável a falta de compreensão das coisas, sinceramente. O retrato do Brasil vai ser o que vai acontecer, acho eu que vai acontecer com esse artigo. Ele vai ser vetado. Ele vai ser aprovado. O que vai ser aprovado? A supressão do artigo. Só que já está costurado o acordo pelo qual o presidente, eu ia falar o presidente Temer, mas a essa altura nem sei se vai ser ele. O que tiver lá, a ideia, acho que vai ser ele ainda, né? A ideia é que ele vete a disposição. Ou seja, se ele veta a disposição da reforma, o artigo continua. Porque esse acordo teve que ser feito, senão a senadora não apoiaria. Aí você pensa, não, então vai continuar a mesma coisa. Não. Em seguida, ao veto, vem uma medida provisória, que muda a redação do artigo. E o que vem ao fim e ao cabo?
empregada, né, e empregador poderão, por acordo individual escrito, ajustar um intervalo de 15 minutos antes de a empregada prestar serviço extraordinário. Ou seja, acabou esse intervalo. Quem que vai fazer um acordo desse? O empregador nunca vai querer fazer. A empregada, eu tenho certeza que também não vai querer, o artigo vai virar letra morta. Era muito mais fácil deixar a supressão e estava tudo certo, né? Mas, como a gente não menstrua, dá isso, né? Férias. Houve uma alteração, e essa eu não tenho muita dúvida de que vocês conhecem, né? Uma alteração, duas, na verdade, sobre as férias. A primeira delas, hoje, aquelas pessoas, aqueles empregados que têm mais de 50 anos de idade, são obrigados a tirar férias em um único período. Em muitas grandes empresas onde eu tenho falado, quando eu falo na última, que é a Saniago, a Companhia de Saneamento do meu estado, o senhor lá que cuida do departamento de pessoal da Saniago levantou e falou, olha, explica isso direito, porque o pessoal aqui quase me mata, porque eu rejeito os pedidos de férias em 2 períodos se tiverem mais de 50 anos, eles querem me matar. Mas não sou eu, explica aí. Eu expliquei, realmente, a lei diz hoje, né, que o empregado com mais de 50 anos tem que tirar férias em um período só. Por quê, né? É porque a lei é de 43. Uma pessoa de 50 anos em 1943 é alguém de 70 anos hoje, mais ou menos. Uma pessoa de 50 anos hoje, muitos correm maratona. Você não precisa ter essa regra restritiva para eles quanto às férias. Então isso caiu, essa ideia caiu. Quem tem mais de 50 anos é tratado tal qual os demais. Com um acréscimo. E esse acréscimo tem sido muito divulgado, vocês já devem ter ouvido falar, está ali no parágrafo 1º, que o terceiro aqui é da Lei do Servidor Público, já falo dele. O parágrafo 1º, lá do artigo 134 da CLT, que possibilita que as férias sejam tiradas em até 3 períodos, e não só 2. Na letra da lei, há requerimento do empregado, ele pode tirar em até 3 períodos. Um desses períodos, um dos 3, tem que ter pelo menos 14 dias. Nas tradicionais férias de 30 dias, poderia ser, e não pode ser nenhum deles menos do que 5. Então, poderia ser, por exemplo, 14, 8 e 8. 14, 10 e 6, por hipótese. Hoje, no máximo 2 períodos. Poderá passar a 3. Vocês me desculpem a minha falta de paciência, mas eu ando um tanto cansado de ouvir, embora eu reconheça que eu possa estar errado, e a sua experiência pode até me convencer do contrário, mas eu fico um pouco cansado de ouvir que essa é uma regra que precariza o contrato de trabalho. Porque, sinceramente, eu sou titular de uma vara em que trabalham 14 servidores públicos da União. Nenhum deles é pressionado por mim, que defiro as férias, a tirar férias desse ou daquele jeito. Você vai ter que tirar em 30 dias, ou você vai ter que tirar em 3 vezes. Não, eles escolhem. E no ano passado, dos 14, 8 de 14, sem nenhuma pressão, quiseram tirar férias em 3 períodos. Aliás, na lei do servidor público, na lei 8.112, esse direito já existe há muito tempo. Eu acho que se isso fosse ruim, eles não optariam livremente por isso, sinceramente. Mas é claro que existe um risco aqui. Eu percebo o risco aqui, que é o objeto das críticas. Basicamente de uma forma bem maniqueísta, o empregador vai obrigar, se ele quiser, claro, que o empregado tire férias em 3 vezes. Em tese falando, pode até acontecer. Mas eu tenho me posicionado cada vez mais contra a ideia que juízes e procuradores, por conta da nossa atividade cotidiana, temos de que o empregador deva ser tratado a priori como alguém falou aí do mal, né? Porque nesse curso que a Suelen fez do IPOG, a maior parte dos nossos colegas não era advogado, né? E essa experiência me fez ver que existe empregador do mal, existe empregado sem vergonha, existe, mas não é a praxe. Vocês provavelmente chamam seus empregados não de empregados, de colaboradores, né? Essa é a cultura hoje.
que em muitos casos eu acho meio hipócrita, para ser franco, mas em muitos casos é verdadeiro. Só que nós, juízes do trabalho, a gente só pega as relações de trabalho patológicas, aquelas que deram problema. A gente não vê as que dão certo, não chegam para a gente. Essa visão fragmentada leva-nos a achar que uma disposição como essa vai entregar na mão de tudo quanto é empregador o poder de obrigar o seu empregado a tirar férias conforme a vontade desse empregador. E eu, sinceramente, acho que isso não vai acontecer. E se acontecesse, não é difícil de provar, mas se acontecer e provar, as férias impostas pelo empregador não valem. O que eu quero dizer com tudo isso é que me parece que a alteração é positiva, sinceramente, porque existem pessoas, deve existir nesse auditório, que preferirão tirar férias em 3 períodos. Na vara onde eu trabalho, um monte de gente prefere. Além de tudo isso que eu acabei de falar, existe uma disposição interessante que vai valer para vocês, que é a seguinte: eu recebi de uma dessas turmas que eu dou aula, a gente tem uns grupos no WhatsApp, a menina me mandou uma mensagem dizendo assim, não sei que dia lá, uma sexta-feira qualquer, era um feriado. E eles não trabalham sábado. Então eles iam ter de uma vez, né? Sexta, sábado e domingo. E ela queria saber se poderia dar férias ao empregado a partir da quinta, que é uma sacanagem, né? Mas pode, não tem nada que impede hoje, né? A não ser que você tenha uma norma coletiva em sentido contrário, nada que impeça. Mas vai impedir. Se você ler ali o parágrafo 3º, é vedado o início das férias no período de 2 dias que antecede feriado ou dia de repouso semanal remunerado. O empregado que trabalhe, que tenha folga só no domingo, que é muito comum, né? Não pode entrar de férias nem na sexta, nem no sábado. 2 dias antes não pode. Que é para evitar o que essa moça queria fazer quando me mandou a mensagem pelo celular. E essa é uma norma assim, flagrantemente favorável ao empregado na reforma, acho eu. Dano extrapatrimonial, se alguém quiser depois perguntar, indenizações por danos morais, etc., eu posso falar. Não vou falar agora para não dar tempo. Questão da gestante era uma das que eu separei para falar com vocês aqui. A possibilidade franqueada pela reforma de, em casos excepcionais com autorização médica, da trabalhadora gestante laborar em ambiente insalubre, em grau mínimo ou médio. A ideia aqui é, sendo muito franco, eu não sei, eu tenho dúvidas sobre a conveniência dessa disposição, mas a ideia é evitar, olhando muito longe, que haja a extinção da figura da enfermeira nos hospitais. Porque só vai ter enfermeiro do jeito que está indo. Mas eu não vou gastar tempo com isso, porque já está praticamente certo que essa disposição será vetada. De tal forma que não vai entrar em vigor mesmo, é só por isso que eu vou pular aqui, porque era uma disposição que cabia a gente analisar com mais vagar. Trabalho intermitente, eu posso falar com vocês depois, tem até uma foto que eu achei interessante quando estava preparando esse material. Não é exatamente isso o trabalho intermitente, mas lembra bem, o cara é um chaveiro. Horário de funcionamento. Nós abrimos às 8 ou 9, às vezes às 10. Fechamos às 18 ou 19, às vezes às 12. Às vezes nem abre. É o trabalho intermitente mesmo, né? Bom, esse aqui eu não tinha separado, não, mas é tão rápido que vale a pena. Empregados que ganhem mais de 2 vezes o limite do benefício do INSS. Hoje dá 11 mil e uns quebrados. Se houver um acordo junto ao empregador, eventuais conflitos trabalhistas poderão ser resolvidos não na Justiça do Trabalho, e sim na Câmara de Arbitragem. Quando vocês alugam um imóvel, por exemplo, bom, não conheço a realidade de Florianópolis, mas é muito provável, que, pelo menos numa imobiliária, que uma das cláusulas contratuais, a última delas costuma ser, diga que eventuais conflitos oriundos daquele contrato serão resolvidos junto a tal Câmara de Arbitragem. Isso nunca foi feito, em regra, com conflitos trabalhistas. Mas para empregados que recebam no limite, mais de 2 vezes aquele limite, que dá uns 11 mil reais, e que tenham nível superior, as duas coisas ao mesmo tempo. Se quiser, ele e o empregador em conjunto podem submeter o conflito às câmaras de arbitragem.
Sucessão de empregadores, não mudou nada, não é um empregador que faz um sucesso enorme, né? Mas empregadores que se sucedem no tempo. Custos com lavagem, é inacreditável que a lei do Brasil tenha que descer a esse nível de detalhamento, mas precisa, porque levam isso à Justiça do Trabalho. Custos para lavagem de uniforme, isso vai ser tratado, depois se alguém quiser eu posso falar disso. Isso aqui eu vou falar com vocês porque eu acho importante, e vocês devem trabalhar com isso. Empregados que recebem diárias para viagem, empregados que recebem prêmios, parcelas, diárias para viagem, a depender do valor das diárias para viagem, se elas superarem a metade do salário do empregado, elas têm natureza salarial. Os prêmios, incentivos para desempenho do empregado, hoje, majoritariamente, a Justiça do Trabalho atribui a essa parcela natureza salarial. O que isso tudo significa? Que o empregador que fizer esses pagamentos sobre tais valores incide FGTS, INSS, etc. Essas parcelas deixarão, todavia, de ter natureza salarial, conforme, mesmo que habitualmente pagas. Ajuda de custo, auxílio alimentação. Aliás, auxílio alimentação, se não tiver um acordo coletivo, uma convenção coletiva ou adesão da empresa ao programa de alimentação do trabalhador, se não tiver nada disso, hoje tem natureza salarial. Deixará de ter. Diárias para viagem, prêmios e abonos, nada disso integra a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato, não é base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário. Essa é uma alteração bastante importante. Empresas que forneçam plano de saúde, plano de assistência odontológica, etc., esses valores também não têm natureza salarial, é o parágrafo 5º. A ideia aqui é óbvia, incentivar o empregador a conceder essas vantagens ao empregado. Estou repetindo aqui. Bom, se alguém depois quiser que eu fale sobre equiparação salarial, posso falar, mas como é um tema de difícil, acho eu, interesse geral, só quero falar da mudança fundamental. Tem outras. Hoje, se houver uma empresa no centro de Florianópolis, uma empresa que tenha um estabelecimento no centro de Florianópolis e um outro estabelecimento no shopping, como é que é o nome daquele shopping aqui perto mesmo? Beira-Mar. Como se trata da mesma, são estabelecimentos, filiais, se você quiser, da mesma empresa, se 2 empregados, cada um em uma dessas lojas, fizerem o mesmo serviço, exercerem as mesmas funções, eles podem, a depender de uns outros aspectos, fazerem jus à equiparação salarial, a obrigatoriedade do empregador pagar o mesmo salário a ambos. Só que não raro, embora exerçam as mesmas funções para o mesmo empregador, como não é no mesmo lugar, não raro a forma de trabalho é muito distinta. Hipoteticamente, a loja lá do centro de Florianópolis, o cara atende 10 pessoas, lá no shopping atende 100. De tal forma que não é razoável que obrigatoriamente os 2 ganhem a mesma coisa. E a reforma muda a ideia de equiparação para dizer que o direito à equiparação se dá apenas para os empregados que laborem no mesmo estabelecimento, na mesma loja, no meu exemplo, os 2 lá no shopping, ou os 2 lá no centro da cidade. Qualquer um de vocês... Eu não sei, eu perdi o controle do tempo, ainda tem aí um tempinho aí? Quanto? Tá. Incorporação de gratificação de função. Talvez vocês saibam disso, né? Qualquer empregado hoje, brasileiro, seletista, que por 10 anos ou mais exercer uma função de confiança, uma função gratificada, incorpora essa gratificação à sua remuneração. De tal forma que, se um dia esse empregador quiser retirá-lo dessa função de confiança, o cara é gerente do banco há 10 anos, recebe gratificação por ser gerente do banco. Mas um dia, aquele banco não quer mais tê-lo como gerente. O banco, a padaria da esquina, não importa o tamanho da empresa. Pode retorná-lo à função anterior, aquela função mais básica? Pode, diz a lei. Mas se o empregado estiver exercendo a função há mais de 10 anos e recebendo a gratificação há mais de 10 anos,
aquela gratificação se incorpora ao salário dele. Parece correto, porque, afinal de contas, o sujeito que recebe há 10 anos uma gratificação já acostumou-se a ganhar. Todo o padrão de vida dele foi ajustado para a expectativa do recebimento dessa gratificação. Afinal de contas, 10 anos não são 10 dias. Agora, isso em tese eu estou de acordo, mas agora um pezinho na realidade. E sejamos francos aqui. Suponha que você seja o dono ou dona de um restaurante. E você tem um garçom que você promove a maître. Ele passa a chefiar os outros garçons. Hipoteticamente, você paga R$2.000 aos garçons e o maître ganha o dobro, 4. Esse cara fica 4, porque são os 2.000 mais a gratificação de 2. Não precisa ter a gratificação. O fato é que ele teve os 2.000 a mais pelo exercício da função de confiança. Normalmente há uma gratificação. Um dia, 10, 11, 12 anos depois, você resolve que você quer uma outra pessoa para exercer aquele cargo de líder dos garçons, de maître. E você pode, então, tirá-lo e voltá-lo para ser garçom. Hoje, você pode fazer isso, mas vai ter que continuar pagando R$4.000 a ele. Ah, que bom, que ótimo. Não é que ótimo, porque a lei desse jeito tem 2 consequências que eu vejo todo dia. A primeira é, quando o cara faz 9 anos, por aí, no exercício da função gratificada, o empregador é convidado a retirá-lo dessa função por medo da incorporação que se avizinha. Isso acontece muito. Mas se isso não acontecer, e ele incorporar essa gratificação, como no exemplo que eu dei agora do restaurante, na hora em que você, lembremos, né, dono do restaurante, voltar esse maître para ser garçom, olha a situação que você vai ter. Todos os garçons ganharão 2.000, mas esse vai ganhar 4. Não pode pedir equiparação, em que pese isso pode causar algum ciúme e tal. Mas é muito natural o raciocínio empresarial que não compensa eu ter esse garçom aqui pagando R$4.000. O cara que recebe função gratificada, nesse caso dos 10 anos, e retorna à função original, segundo a lei, ele tem o direito à incorporação da gratificação. E segundo a realidade, ele é mandado embora. É a pura verdade isso. Bom, eu sei que isso pode parecer, falando, muito cruel e politicamente incorreto, mas é a verdade. O problema é que, talvez, né, a gente não vive no mundo de Alice. Né? Idealmente, o empregador manteria lá o garçom ganhando R$4.000, afinal de contas o cara está lá há 10, 12 anos. Mas, meus caros, infelizmente não mantém. De tal sorte que, com o pé na realidade, com uma certa relutância em perceber que é desse jeito mesmo, a legislação foi alterada simplesmente para dizer que o empregado pode voltar à função original, mas perde aquela gratificação. É a mudança do artigo 468 da CLT, parágrafo 2º. Caminhando para o fim aqui dessa rapidíssima exposição, né? De vez em quando, nas empresas a que você presta assessoria, ou na sua, é possível que algum empregado insatisfeito e que recebeu uma outra proposta de trabalho, ou que vai se mudar de cidade, qualquer coisa, ele chega para você e... Você já ouviu? O que você acha que significa essa frase? Olha, eu sou empregado. Eu vim aqui falar com você, meu empregador, que eu não estou podendo... Eu tive um problema aí, não estou podendo continuar a trabalhar. Queria ver se a gente fazia um acordo. Não é assim? Qual que é o acordo? Me manda embora. Esse acordo do me manda embora já não é muito certo, né? Mas o pior é o me manda embora que eu te devolvo a indenização de 40% do FGTS. Esse, inclusive, é crime, tipificado no Código Penal. De todo modo, a gente sabe que isso acontece, não é? E acontece, pensemos, o empregado não quer continuar trabalhando. Por que ele não pede demissão? Porque ele sabe que, ao pedir demissão, há alguns direitos. Ele não vai levantar o FGTS, nem o seguro-desemprego. O empregador não é obrigado a mandar embora. Mas se não manda, a partir daí já olha esse empregado, no mínimo, com uma desconfiança enorme, né? Dizem por aí, eu não sou empresário, né? Dizem por aí que o cara dá umas encostadas para ver se é mandado embora mesmo, né? Então, o que a gente tem é o empregado que não quer continuar trabalhando e o empregador que não é que não queira que ele trabalhe, mas já não está satisfeito com o cara.
A legislação traz uma nova possibilidade de extinção, não é a que está ali não, uma nova possibilidade de extinção do contrato de trabalho. Depois eu volto ali. Que é a dispensa, a extinção do contrato por acordo entre as partes. Mas é um acordo, pessoal, em que o empregador paga o 13º e as férias proporcionais como verbas rescisórias. Verbas essas que seriam devidas, inclusive, se o empregado tivesse pedido demissão. É um acordo em que o empregado levanta 85% do valor que tem depositado na sua conta do FGTS. Sei lá por que falaram em 85%, podia levantar logo tudo, mas enfim. O empregador paga a multa lá do FGTS? Até paga, mas não é de 40%, é de 20%. A ideia é de que as coisas sejam feitas às claras e não por baixo do pano, né? Eu só não acho que vai dar muito certo, para ser muito franco com vocês, pelo seguinte: não tem direito a seguro-desemprego. E quando esse cara vai na sua empresa pedir o acordo, o que ele quer mesmo é o tal do seguro-desemprego, né? Mas nessa parte, porque o FGTS, até eu também não tenho muita coisa contra, o FGTS é do cara mesmo. Mas seguro-desemprego, alguém paga, não é? Eu estou olhando para quem paga. De tal forma que não me parece muito razoável, sinceramente. Mas é uma nova modalidade de extinção do contrato de trabalho, especialmente para aqueles casos do acordo. Eu pulei, mas vou dedicar 3 minutinhos a isso aqui, porque vocês devem fazer muito isso, né? Procedimento para extinção do contrato, pagamento de verbas rescisórias, agendamento lá no sindicato para ir lá e fazer o pagamento. Vamos lá, alguns problemas aqui. Pelo menos assim me narram, né? Olha, o sindicato não tem data. Eu tenho um prazo para fazer o pagamento, mas o sindicato só tem data lá na frente. Então, para eu evitar o pagamento de uma multa que a legislação exige, o que eu faço? Deposito no prazo legal o valor das verbas rescisórias na conta bancária do empregado, que eu conheço porque eu pagava salário para ele. Ou, se não conheço, ajuizo uma ação trabalhista, uma ação de consignação em pagamento, que é o nome dessa ação, só para evitar a multa pelo atraso no pagamento das verbas rescisórias. Afinal de contas, se eu for esperar a data que o sindicato marcou para a gente acertar, vai passar o prazo. Já começa o problema lá no sindicato. Segundo lugar, o empregado também leva prejuízo aí. Porque mesmo que vocês, alguns aqui, né, empresários e quem presta serviço às empresas, faça esse depósito tempestivo das verbas rescisórias na conta bancária do empregado, quanto ao FGTS e ao seguro-desemprego, ele vai ter que esperar mesmo a ida no sindicato, porque vai ser necessária a homologação daquela documentação para eles irem lá se habilitar ao seguro e para levantar o FGTS. Eu não sei se isso tem sido um problema para vocês. Caso seja, seus problemas se acabaram-se, né, como diz o outro lá. Porque não vai mais ser preciso ir ao sindicato para homologar a verba rescisória. O que vai ter que fazer? Fazer a baixa na carteira do empregado. Aliás, diga-se de passagem, cá para nós. Olha, é muito errado um juiz falar isso, mas essa ida no sindicato serve para nada. Para nada. Porque se o sindicato disser que está tudo certo, nada impede o empregado de ajuizar a ação de novo. Se o sindicato disser que está tudo errado, ou que falta alguma coisa, o empregador não é obrigado a pagar a diferença. O sindicato faz o certo, pelo menos, né, é ele fazer uma ressalva no termo rescisório. Sinceramente, não serve para nada, do jeito que é hoje. Fora que tem um monte de sindicato que só carimba, não verifica coisíssima nenhuma. De tal modo que o que vai ser a partir de agora? Gente, isso aqui eu talvez nem... Eu sei que não é muito certo falar isso que eu falei, mas me parece que é a realidade. O que vai ser a partir de agora? Da lei, né? Não é necessário ir ao sindicato. O que vai ser feito é, faz-se a baixa na carteira do empregado, entrega-se a ele as guias do seguro-desemprego e as vias para levantamento do FGTS. E deposita-se o dinheiro na conta, ou paga-se direto ao empregado, em 10 dias. Hoje, vocês sabem muito bem que o prazo para pagamento das verbas rescisórias pode ser de 1 dia, pode ser de 10, a depender do caso. Também acabou, é sempre 10 dias. E o empregado recebe imediatamente as guias de seguro e FGTS. É bom para a empresa essa história dos 10 dias, para uma certa programação. É ruim para o empregado, para aqueles casos que ele ia receber em 1 dia? Claro. Só que é melhor para o empregado
que imediatamente ele possa se habilitar ao FGTS e ao seguro-desemprego também. Então, pelo menos eu assim tenho encarado, né? Desburocratização do processo me parece positiva. É isso que vai acontecer. Essa aqui não sei. Olha, algo que eu falaria, mas eu não vou falar não, porque todo mundo já sabe, né? A extinção daquela contribuição anual obrigatória, um dia de serviço no mês de março. Eu só tenho, para quem ficou, talvez, animado por causa disso, uma má notícia, né? Tudo indica que vai ser vetado e a medida provisória que virá vai prever a extinção da contribuição sindical de forma progressiva, vai durar ainda uns 4 ou 5 anos, vai diminuindo ano a ano. A ideia é que o sindicato, com a diminuição já conhecida e paulatina dessa receita no curso do tempo, se prepare para essa perda de receita, né? Só não vou falar sobre isso porque já é bem conhecido. O principal ponto da reforma, não é o principal, mas o que é mais divulgado é a ideia de que, do jeito que está ali, disse assim, né? Prevalência do negociado sobre o legislado. É preciso prestigiar o que as partes, empregado e empregador, negociem coletivamente. E alguns aspectos, por segurança jurídica, como eu coloquei ali. O aspecto que tem causado mais controvérsia é esse ali, ó. A possibilidade de o sindicato de empregados negociar com a empresa ou negociar com o sindicato de empregadores a redução do intervalo para até 30 minutos. Não precisa ser 30, né? Pode ser 35, 40, 45, mas pode reduzir para até 30 minutos. Olha o que eu tenho ouvido sobre isso. Só falta, sim, com toda a franqueza, pode até ser ruim, né? Mas eu tenho ouvido que isso volta ao tempo da escravatura. Meu Deus, é uma coisa louca isso. O que acontece é o seguinte, eu não estou dizendo que, embora eu vou tentar justificar, eu não acho que seja ruim. Mas eu não estou dizendo que para todos os casos seja uma boa medida. Mas vamos pensar juntos aqui com um pouco de racionalidade nessa parte. Essa é uma das poucas regras que remanesceram da redação original da CLT. Isso significa que essa ideia de que o empregado precisa de 1 hora de intervalo remonta a 1943. Normalmente o empregado tira essa hora durante o dia para almoçar. E eu pergunto a vocês, embora ninguém obviamente aqui viveu esse tempo, como é que você imagina que alguém ia almoçar, tinha um intervalo para almoço em 1943? Como é que a pessoa ia almoçar? E aonde ela ia almoçar? Muito provavelmente. Acho quase impossível que não fosse na própria residência, né? E como é que ela ia até lá? Existe uma enorme chance de essa residência ser na área rural. 80% das pessoas moravam na área rural. Mas ainda que não fosse, como é que elas iam para casa? A pé. Nunca pensei na bicicleta, mas cavalo, e não é brincadeira isso, e bonde, que era o principal meio de transporte coletivo. Isso não é muito rápido, né? A pessoa tinha que usar desses meios, ir para o lugar onde trabalha, inclusive no campo, almoçar e voltar. Quanto tempo levava? No mínimo 1 hora, dizia a lei. Nas cidades, porque a CLT é para o empregado urbano. Normalmente, hoje em dia, onde é que o empregado almoça? Vocês. Normalmente, pode até ser em casa, né? Mas quem mora muito longe do trabalho não costuma ir almoçar em casa. Come-se com muita frequência num self-service próximo do serviço. E não raro, se este for o seu caso, um dia marca. Não raro, em meia hora já acabou. E o que se faz na outra meia hora? Dá uma descansadinha, bate um papo com um colega, hein? Olha o celular, as mensagens do celular, isso é fato, é assim que a gente faz, né? Todo mundo faz isso. Mas é muito provável que muitas pessoas, vocês inclusive, trocariam essa meia hora que a gente dá essa descansadinha pela saída do serviço meia hora antes, para que esta mesma meia hora seja descansada depois da jornada em casa. Aliás, com a vantagem adicional de que provavelmente, saindo meia hora mais cedo, você ainda enfrenta um trânsito menos pesado.
E, ao fim e ao cabo, muitas vezes economiza-se mais de meia hora ao fim desse processo todo. Pode não ser verdade para todos os casos? Claro que pode. Da minha experiência pessoal, a função mais penosa que eu já vi na vida é o cortador de cana. É muito penoso. Eu acho que não dá para esse pessoal ter meia hora de intervalo, sinceramente. Não porque ele não consiga almoçar em meia hora, até acho que consegue, mas tem que descansar mesmo, é muito puxado. Acho eu, né? Nunca cortei cana. Mas vamos supor que eu tenha razão, e esse pessoal precise mais de meia hora de intervalo. O que está sendo proposto na lei? Que todo mundo vai ter meia hora de intervalo? Não. A regra de uma hora continua valendo para todo mundo, para a sua empresa, para todos. Mas se o sindicato, e aquele sindicato que quiser, pode reduzir para 50, 40, até meia hora. Se não for assim, pessoal, se fosse reduzido para meia hora para todo mundo, aquelas pessoas, aquelas profissões que requerem uma hora de intervalo, para esse pessoal ia ficar muito prejudicado. Se ficasse uma hora para todo mundo, aquele pessoal, para quem fosse vantajoso meia hora, ficaria prejudicado. A solução encontrada, na minha visão, é muito inteligente. Mantém-se o direito a uma hora como regra geral. Mas para aqueles casos em que o sindicato de empregados perceba, opa, para os nossos representados, vale a pena diminuir para 50 minutos, vale a pena reduzir para 40 ou para 30, no limite. Pode fazer isso. Porque hoje isso não pode ser feito. O TST não admite negociação para redução de intervalo. Eu queria botar o segundo. Olha só, eu vou mostrar uma notícia aqui que pode ser meio surpreendente. Eu peço para que vocês não se enganem pelo título da notícia, porque o teor dela não está muito bem expresso dá para aumentar um pouquinho? Não, o teor dela não reflete o que ela diz. Não dá para aumentar? Olha só, o título diz assim, ó, metroviários de São Paulo prometem greve para sexta contra aumento de jornada. Essa é uma notícia bem recente, 3 de maio deste ano. O que aconteceu lá em São Paulo? Dá para levantar um pouquinho o texto, por favor? Dá para subir o texto só um pouquinho? Aí. Os metroviários de São Paulo decidiram fazer greve contra o aumento da jornada de trabalho. Como vocês verão, não teve aumento da jornada de trabalho. Se confirmada, será a terceira vez no ano que eles param. O metrô quer ampliar a jornada de trabalho de forma unilateral, segundo o diretor. Veja, diz o diretor, o metrô está aumentando a jornada com um intervalo de 1 hora, de forma autoritária, provocando vários transtornos aos metroviários. Por isso a categoria faz movimento para resistir a isso. O que aconteceu lá? Eles tinham meia hora de intervalo, os metroviários de São Paulo. E o que isso fazia com que eles... Eu não sei o horário de trabalho dele, mas cogite, o cara entra às 8, trabalha até o meio-dia, sai para almoçar, volta meio-dia e meia, trabalha até 4h30. O que o metrô resolveu fazer? Não fala a notícia, mas eu tenho certeza quase absoluta que fez isso por ordem da justiça. Olha, meia hora de intervalo não pode ser não, tem que ser 1 hora. E o que acontece? Se ele sai ao meio-dia e só vai voltar a 1, em vez de sair 4h30, vai ter que sair às 5. E eles, que tinham um intervalo de meia hora e passaram a ter intervalo de 1 hora, por causa disso, atenção, fizeram greve. Se for ruim do jeito que falam por aí, tem que internar esse povo do metrô de São Paulo. É claro, é possível que para você, às vezes você pensa, não, mas para mim não valia a pena, meia hora de intervalo, não dá não. Primeiro, não é sempre meia hora, pode diminuir para 40, 45, 50, mas se para você tem que ser 1 hora, e existe. É muito simples, aplique-se a lei. Não é preciso negociar intervalo mais curto. Mas me parece que a alteração tem suas vantagens, a meu ver, tem sim. Pode voltar, por favor? Só voltar ao artigo original. Isso, obrigado. Bom, já falei. Aqui era até importante, mas ali eu não vou perder tempo com isso. E, por fim, deixa
eu ver se esse era o último. Bom, eu vou falar com vocês sobre algo. Os créditos trabalhistas, se alguém ajuiza uma ação na Justiça do Trabalho e recebe, e ganha, né, tem algum direito reconhecido, infelizmente, eu digo de coração, infelizmente mesmo, depois que os juízes determinam que a empresa pague R$10.000 por empregado e que não tem mais o que recorrer, é R$10.000 mesmo, é ponto final, é muito raro o empregador que reaja do seguinte modo: bom, o juiz mandou pagar os R$10.000, né? Vou lá e pago os R$10.000 pro cara. Não, no Brasil não é bem assim, né? Existe todo um processo de constrangimento patrimonial, de tentativas de apanhar esses R$10.000 ou bens que vendidos em asta pública, apure-se o dinheiro para pagar o reclamante que teve reconhecido o seu direito. Há 4 anos atrás, por aí, alguns colegas da ANAMATRA, da Associação Nacional dos Juízes Trabalhistas, foram na Alemanha para conhecer o sistema judicial deles, e depois eles voltaram. Uma das obrigações é, na volta, fazer uma palestra para explicar, né? Eles vieram nos explicar. Não tem processo de execução lá. Eles falam assim: não, mas está faltando alguma coisa. E questionaram os juízes alemães: mas espera aí, depois que vocês condenam a empresa, se eles não pagarem, como é que vocês fazem? A resposta dos juízes alemães: mas como assim eles não pagarem? Eles pagam. Por que eles não vão pagar? Eles foram condenados. Não, eu sei. Mas e se não pagar? Se não tiver gente pagar? E o alemão: mas como assim? Eles foram condenados, eles vão pagar. Não tem processo de execução. É uma cultura absolutamente diferente, né? Mas, entre nós, não é assim. O pagamento acaba sendo feito muito tempo depois. Muito tempo depois da condenação. Agora, você imagine o tempo que levou para que esse pagamento fosse feito em relação àquele momento em que o direito foi violado. Não me deram férias lá em 2003, eu entrei com a ação em 2006, a condenação foi em 2011, eu estou até hoje para receber as minhas férias de 2001. É claro que eu estou exagerando, mas tem muita coisa por aí. Quando o empregado recebe, é claro que existe uma correção monetária nesse período aí. Mas a correção monetária hoje, na lei, é feita pela TR, taxa referencial, que vocês devem entender mais do que eu. Nos últimos anos, a TR tem sido manipulada pelo governo e não reflete sequer a inflação do período. Então, é um prejuízo escandaloso para o empregado, de um lado, que tem direitos reconhecidos em juízo, e um desestímulo para que o empregador cumpra a decisão judicial, porque para ele é melhor empurrar com a barriga o máximo que ele puder o pagamento, afinal de contas, a correção é baixa. Nos últimos anos, repito, menor que a inflação. E a reforma teve toda a chance de mudar esse estado de coisas, mas não aproveitou. Eu acho uma péssima ideia o que se fez, mas a gente vai ter que trabalhar com isso, que é o fato de que o crédito trabalhista continuará a ser corrigido com a aplicação da TR. Na verdade, não se muda a situação de hoje, mas, na minha opinião, obviamente, perde-se a oportunidade de alterar esse estado de coisas. Bom, pessoal, eu mandei fazer esse... eu não entendo nada de PowerPoint, né, que eu quis fazer um arquivo que me ajudasse a falar com vocês e que também facilitasse que vocês vissem algumas das alterações. Então, eu mandei uma moça lá de Goiânia passar o meu texto em Word para o PowerPoint. E ela fez isso. Hoje eu até percebi que tem um erro, mas ela fez isso. E no final, isso eu não pedi, no final ela fez um negócio que eu não devia mostrar, mas para arrematar eu vou mostrar para vocês. Não sei se ela está de sacanagem comigo ou me gozando, né? Daqui a pouco eu vou falar sobre terceirização, mas o que eu quero dizer é isto. E fiquei pensando, essa moça está obviamente duvidando da minha masculinidade, né? Nesses últimos 5 minutos, que eu nem sei se eu tinha mesmo, mas vou falar, é tão rápido que vale a pena, acho, porque sobre a questão da terceirização, vai mudar muito menos do que parece, acho eu. Eu vou ir direto nas alterações aqui para a gente ganhar tempo. Todo mundo eu imagino que saiba do que se tratam as terceirizações, né? Hoje, o que se admite, pela falta absoluta de lei, nos termos de uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho, só se pode terceirizar a chamada atividade meio. Não se pode terceirizar, diz o TST, a atividade fim. Só que esse é um conceito incrivelmente indeterminado, a meu ver.
Eu pergunto a vocês, a secretária na escola, quem trabalha na secretaria das escolas, ou do IPOG, por exemplo, é atividade meio ou fim? O que você acha? Eu fui juiz em 2 tribunais do trabalho, quando o Marcos leu o currículo, vocês devem ter visto, Mato Grosso e Goiás. Em Mato Grosso, a CEMAT, que é a Companhia Elétrica de Mato Grosso, aquelas pessoas que vão nas casas da gente para anotar o consumo de energia, para depois mandar a conta, entendia o Tribunal de Mato Grosso que podiam ser terceirizados, porque a atividade dele era a atividade meio da empresa. Em Goiás, a Saneago, que é a Companhia de Águas e Esgotos, o pessoal que faz a mesma coisa, o tribunal diz que é atividade fim. Ou seja, insegurança jurídica completa. Não se sabe de verdade o que é atividade fim e o que é atividade meio. A verdade é essa. Ou, no mínimo, existe uma enorme insegurança jurídica quanto a isso. E, sob esse aspecto, essa história acabou. Porque vai se poder terceirizar o que quiser. Só que, diversamente do que se diz por aí, eu duvido, arranco um braço se forem terceirizar tudo, porque não vai. E não precisa de lei para ver que não vai. O mercado vai mostrar que não vai. Bom, aqui tem contadores, né? Muitos. Lá no seu escritório de contabilidade, provavelmente tem empregados, inclusive contadores. Né? Você pode terceirizar, se quiser? Pode, mas vamos ver se você vai. Se você terceirizar, a empresa para quem que vai passar a lhe prestar serviços poderá mandar quem ela quiser para fazer o serviço. Não, mas você está muito satisfeito com esse cara aqui. Problema seu. Pode mandar quem eles quiserem. Primeira coisa. Segundo, eu quero dar instruções de serviço para essa pessoa que trabalha lá no meu escritório. Negativo. Você quis terceirizar, quem dá ordem de serviço é o outro lá. As pessoas não vão querer. Quer dizer, tem alguns casos em que vão querer, naturalmente. Mas é natural que para aquelas funções próprias, intrínsecas à empresa, normalmente isso não vai ser feito. E se fosse feito? Vamos pensar. Diz-se por aí, olha o tanto que é fácil, acho eu, gente, vocês podem discordar pela 3ª vez hoje, né? Como é fácil engambelar o outro, né? Tem uma pesquisa que diz que os terceirizados ganham 60% ou 70% do valor do salário do empregado contratado diretamente. Aí eu fico pensando, bom, fui olhar nos lugares que eu ando, né? No meu tribunal, tem desembargadores, juízes, servidores, pessoal de limpeza e pessoal de vigilância. Quem que é terceirizado? O pessoal de limpeza e pessoal de vigilância. Quem ganha menos? O pessoal de limpeza e o pessoal de vigilância. É porque eles são terceirizados? Não é, né? É por causa do que eles fazem, obviamente. Se o tribunal contratasse diretamente esse pessoal, eles iam ganhar menos. No banco, no banco que tem lá no meu tribunal, tem o gerente, os atendentes e o vigilante. O único que é terceirizado é o vigilante. Quem que ganha menos no banco? O vigilante. Porque ele é terceirizado? Não, é pelo que ele faz. É óbvio isso. Na obra que tem do lado lá do meu tribunal, tem engenheiros empregados, alguns pedreiros empregados e alguns outros terceirizados, que normalmente são aquelas pessoas que fazem as atividades mais corriqueiras. Eles ganham menos, porque são terceirizados? Não, porque eles fazem as atividades mais corriqueiras, mas é tão óbvio que, que esses dados são uma enganação completa, com toda a franqueza. E o outro dado é, os terceirizados sofrem muito mais acidentes de trabalho, mas é óbvio, não é porque eles são terceirizados, é por causa do que eles fazem. No meu tribunal, desembargador não sofre acidente de trabalho, não. Juiz também não sofre acidente de trabalho. Servidor dificilmente sofre acidente de trabalho. Mas o pessoal da limpeza e da vigilância sofre muito. Porque eles são terceirizados? Não, por causa do que eles fazem. E assim vai. Então, esse argumento eu honestamente costumo refutar, não acho bom. Diga-se de passagem, a verdadeira terceirização, porque tem a terceirização precarizante, aquela correta, boa, e existe, vocês todos eu não digo, né, mas uma boa parte de vocês se beneficia delas. Tem gente aqui que tem carro, né, possui veículo automotor. Como é que chamam as fabricantes de veículos no Brasil? Como é que elas são apelidadas? Montadoras, não é? Montadoras por quê? Porque elas terceirizam tudo. Tudo. Elas só montam um carro. Elas terceirizam o vidro, o pneu, a lataria, o motor, terceiriza tudo. Terceiriza, portanto, sua atividade fim. E o que é que isso faz?
faz o carro ser mais barato, muito mais barato, 25% cogita-se. E de onde que sai essa economia? Do salário, como diz lá em Goiás, do lombo do empregado da empresa de terceirização? Normalmente não. O cara que trabalha, eu não sei o nome das empresas de lá, o cara que trabalha na Goodyear não ganha necessariamente menos do que o cara que trabalha na Fiat. A vantagem que existe aí, essa é a terceirização boa. A vantagem que existe aí é que a empresa que presta serviços é especializada naquele serviço. De tal forma que é da eficiência dessa prestadora de serviços que se retira o lucro desse processo, e não do salário do empregado. Essa é a terceirização boa, aquela que exige do prestador de serviços especialização naquela área em que ele está atuando. Isso a lei atual de terceirização, tem 2 meses, eu acho, 3 talvez, já diz. Eu lamento muito o estado em que as coisas vêm no Brasil, porque, como veio de um governo, essa atual lei de terceirização, de um governo absolutamente impopular, a coisa mais rara do mundo é você achar, acho que nem existe, né? Um cara que saia na rua para defender o atual governo. Então, todo mundo encara tudo que vem de lá como algo muito ruim. E essa lei, na minha opinião, não é ruim. Mas o que essa reforma vai fazer com ela também não é ruim, não. É péssimo. Porque o que vai fazer? Vai mexer nem deu tempo de ver se dava certo mesmo. E eu acho que ia dar. Mas o que resolveram fazer? Justamente o artigo que diz, ainda hoje, né? Talvez, né? Não sei o que aconteceu. O artigo que diz que é possível terceirizar qualquer atividade, desde que o prestador seja especializado naquela área de serviço, esse artigo vai cair, para dizer que pode terceirizar atividade meio e atividade fim. Ou seja, pode terceirizar o que quiser, a lei da selva. Aí fica ruim, né? Mas se for aprovado, é o que vem. Só que assim, é uma lei da selva com algumas garantias, 2. E aí, com isso eu encerro. A primeira, vocês devem estar acostumados. Quem terceirizar serviços não está livre de qualquer responsabilidade. Aquilo que vocês suponho façam, terão que continuar a fazer, ou seja, fiscalizar o pagamento de todas as verbas trabalhistas, previdenciárias, pelo prestador, sob pena de o tomador de serviços responder pelo seu pagamento. E, novidade da lei, perceba, isso é num segundo momento, né? O empregado cobra lá do empregador dele. Se o empregador não pagar, você, tomador, tem que se responsabilizar. O que naturalmente deve levá-lo a exigir do prestador de serviços a comprovação periódica desses recolhimentos todos. E a novidade da lei é que, se houver um acidente de trabalho do empregado da empresa prestadora de serviços, então você, da empregada tomadora, é responsável solidário por todas as parcelas devidas em razão do acidente. O que significa isso? Que aquele empregado pode cobrar diretamente do tomador de serviços, pulando o prestador, uma indenização por acidente de trabalho, por exemplo. De tal forma que, apesar de eu lamentar muito a disposição da reforma sobre a terceirização, eu acho que instituiu a possibilidade da terceirização, cujo lucro sai mesmo do salário do empregado, a terceirização a rodo, existe uma proteção maior, mesmo assim, do que aquela que nós temos hoje. Eu não acho que é boa a disposição de jeito nenhum, acho bem ruim. E, a rigor, não vai me espantar se daqui a 1 ou 2 anos se perceber isso e ter que mudar de novo. Mas é melhor do que o que a gente tem hoje. Bom, eu nem sei ao certo quanto tempo eu falei aqui, são 9h35, deve ter falado quase 2 horas, né? Mas é uma reforma enorme. E o que eu escolhi falar com vocês aqui, porque eu presumi que não seria uma plateia composta por advogados, afinal estou no CRC, eu me detive às questões de direito material, porque existem modificações profundíssimas no processo trabalhista, profundíssimas. Se vocês me permitem, eu quero falar só de 2 bem rápido. Eu sei que eu já estou atrasado aqui na exposição. 2 bem rapidamente. Hoje, um empregado que ajuize uma ação trabalhista contra uma empresa e perca, se o juiz disser que ele não tem razão em nada, ou seja, a empresa ganhou a ação, né? Mesmo assim, a empresa perdeu, porque não foi condenada a pagar.
mas vai pagar ao reclamante. Mas vai pagar seu advogado, teve custos para ir até lá, blá, blá, blá. Vai ter honorário advocatício, inclusive, devido pelo reclamante, inclusive para o advogado da empresa. O contrário também existirá, mas isso vai, eu acho, vai ter um reflexo brutal, que é o fato de se passar, se Deus quiser me ajudar, o fato de as pessoas passarem a ajuizar demandas trabalhistas com maior responsabilidade. Pelo seguinte, não se pode mais pedir a rodo, porque a pessoa vai saber, se eu perder, eu tenho que pagar. Hoje, infelizmente, a Justiça do Trabalho, em grande medida, na Justiça do Trabalho, em grande medida, o empregado pode até não ganhar. Mas é impossível perder. Quase sempre. E isso leva ao demandismo exagerado e excessivo, e talvez eu chateie alguém que está aqui nesse momento, não raro esse demandismo excessivo não é culpa apenas, ao menos, desse empregado que moveu a ação, mas é também de muitos advogados que assim atuam. Isso não é nada raro. Mas, de todo modo, de toda forma, o fato é que também a empresa que fizer errado, e muita empresa faz errado, ao ser condenada em juízo, também será devedora de honorários advocatícios ao advogado do reclamante, coisa que hoje não existe. De tal forma que espera-se um uso mais responsável da ação trabalhista. O que se reflete, e agora é a última coisa mesmo, o que se reflete na questão dos honorários periciais. Meus amigos, se alguém entrasse aqui nesse salão aqui agora e dissesse a vocês, olha, vocês sabem que a cena acumulou, né, de novo, né? E alguém dissesse, olha, eu estou vendendo bilhetes aqui da cena, alguém quer? Poucos de vocês quereriam, provavelmente. Mas se ele entrasse e dissesse, eu estou dando, bilhete que vai correr no domingo, todo mundo pegava, né? Afinal, o risco é ficar rico, né? Então, quem não pegaria? A Justiça do Trabalho está sendo desse jeito, pelo menos nos honorários periciais. Pede-se adicional de insalubridade, periculosidade, sem pejo, sem investigação nenhuma, sem nada. Olha, tem gente que pensa que é piada, mas eu juro que eu não estou mentindo. Dois rapazes, na verdade, que empurram um carrinho de picolé, estão vendendo, aqueles caras que vendem picolé na rua, empurrando um carrinho, em Itumbiara, pediram adicional de insalubridade, porque trabalham sob o sol, na opinião deles, sol muito quente. E corre o risco de ganhar, hein? A depender da temperatura que eles enfrentam. Porque na ação trabalhista, acontecem umas coisas incríveis com essas pessoas. Ninguém para embaixo de uma árvore na sombrinha, ninguém para embaixo de uma laje, não. É o dia inteiro no sol, parece que escolhe ficar ali. A gente sabe que é mentira, mas vem, né? Então, e nós mandamos fazer uma perícia. Quem faz isso? Essa perícia? Um perito, lógico, né? Ele é um trabalhador, alguém tem que pagar pela perícia que ele está fazendo. Ele é um trabalhador igual a eu, igual a vocês, igual a mim e vocês. Né? Alguém paga para ele. Só que esse empregado que perde essa ação, hipoteticamente, um pedido descabido, não tem dinheiro para pagar o perito. Quem paga o perito? Nós, a União Federal. Aliás, União Federal é pleonasmo, não é a União. Isso também está em vias de extinção, esse procedimento. Se o reclamante postular qualquer adicional, insalubridade, periculosidade, uma indenização por uma doença do trabalho, LER, DORT, etc., e não ganhar, bom, se ele não ganhar, em primeiro lugar, ele já vai ter que pagar os honorários incidentes sobre essa parcela que foi indeferida ao advogado da parte contrária. Além disso, terá que pagar os honorários do perito. E se ele não tiver o dinheiro para pagar o honorário do perito? Bom, se não tiver dinheiro mesmo, o nome dele, ele não vai pagar, a União vai pagar, e durante 5 anos ele fica na pendência de ser executado. Normalmente não vai ser, mas o que é mais importante, vocês talvez conheçam ações trabalhistas. Ele não ganhou o adicional de insalubridade, mas ele ganhou umas horas extras no mesmo processo, ou em outro. Normalmente é no mesmo processo. O que a nova lei diz pode pegar uma parte desse dinheiro que ele ganhou nas horas extras para pagar o perito. O que me parece óbvio, o perito é um trabalhador também.
De tal forma que, outra vez, a minha esperança, eu acho que a lógica aponta isso, é de que haverá menos ações por causa disso, porque essas ações loucas, penso que diminuirá. E com todo respeito, é com muita dor até que eu falo isso, mas eu penso que, em alguma medida, a resistência de alguns colegas de magistratura à reforma trabalhista centra-se em disposições como esta. Um número menor de ações significa menor poder, menor influência do juiz. Eu lamento que a minha percepção seja de que uma grande parte da resistência à reforma derive de questões de ordem corporativa e não de interesse maior, mais amplo, coletivo do país. Essa é uma opinião muito particular, vamos ver o que acontece adiante. Eu não sei se o tempo vai permitir, se não permitir, eu sinto muito de eu ter me estendido tanto, mas de toda forma eu fico à disposição de vocês. Muito obrigado pela atenção de todos vocês.